Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia. Olá, amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Sou Alexei Bueno e estou aqui novamente no programa Espiritualidade com Sofia para falar e refletirmos sobre os 3 dos principais institutos brasileiros de pesquisa e ensino sobre viagem astral. Certamente que existem outros, mas irei falar dos 3 principais que na realidade são os que já estudei ou participei e continuam sendo minhas principais fontes de pesquisa e aprendizado. Eu coloquei como título neste podcast Escolas de Viagem Astral, no sentido de, por exemplo, temos Freud. Freud, muitas pessoas podem considerar assim, Freud fez escola, ou seja, a partir dos seus estudos, muitas pessoas o seguiram e a partir daí surgiram novos estudos, coisa e tal. Assim como Jung. Jung fez escola também nesse processo, né? E assim, nesse sentido, eu coloquei escolas de viagem astral, né? E fazendo aqui então a nossa introdução, eu diria que os institutos de pesquisa e estudos de projeção astral são, antes de tudo, empresas que disponibilizam cursos e produzem os mais diversos conteúdos gratuitos ou pagos relacionados com a projeção astral. Alguns dos quais, inclusive, são sem fins lucrativos. Naturalmente que todos têm uma visão espiritualista da vida, variando em algumas características pedagógicas e metodologias visivelmente existentes entre eles, o que é natural, né? Assim como várias escolas, vamos supor, de informática, né? De desenvolvimento de sistemas. Cada universidade terá, às vezes, uma equipe pedagógica que tenha características diferentes. Algumas são inovadoras, com materiais diferenciados e aulas diferenciadas, outros não, o que é natural. Vou começar falando sobre o IPPB, ouvintes. Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Há mais de 20 anos atrás, iniciei meus estudos na projeção astral e fiz então um curso presencial lá no Instituto do Wagner Borges, que é o IPPB. Na época, o que tínhamos de tecnologia era um retroprojetor, CDs e material impresso. Foi bem bacana o curso, né? Utilizávamos dessas tecnologias. Havia lá umas 50 pessoas, né, o que praticamente lotava o auditório, que é muito aconchegante também, diga-se de passagem, e receptivo. Cheio de quadros com desenhos orientais, desenhos relacionados à espiritualidade, o que nos remetem, né, à projeção astral. Você fica observando aqueles quadros, nos assim, cria, né, um clima, uma coisa realmente interessante. Os cursos de Wagner têm um valor bem acessível, ouvintes, ao grande público. Inclusive lá no Instituto temos ótimas palestras gratuitas às sextas-feiras, muitas das vezes com convidados, inclusive para uma abordagem eclética. Então alguns convidados abordam, por exemplo, até mesmo sobre a ufologia. E foi na livraria, porque lá dentro do Instituto, quando eu fui, tinha lá uma livraria, quando eu fiz o curso. E eu adquiri o livro Sanakhan, um mestre do além, né, que o Wagner indicou inclusive em uma palestra, cujo autor é Luiz Roberto Matos. Temos também no site www.ippb.org.br livros gratuitos do Wagner Borges. Inclusive, os primeiros livros de viagem astral que li foram os disponíveis lá no site. E mesmo numa época, né, em que a internet estava na sua infância, né, lá no final da década de 90, quando acessei o site do Wagner,
Tínhamos lá, inclusive, um chat onde eu conheci pessoas na época que também gostavam de viagem astral, né? Já tinha lá um sistema de recebimento dos textos do Wagner Borges por e-mail, e até hoje temos esse sistema, e muitas outras coisas, muitas informações, tudo disponibilizado gratuitamente. O Wagner tem uma abordagem eclética, o que é muito bom, pois pode-se falar de qualquer religião ou doutrina filosófica, seja Umbanda, Espiritismo, Teosofia, né? Lá no instituto dele a gente fica à vontade nesse sentido mesmo. E a julgar pelo nome do Instituto do Wagner, vejo que há grande influência do Valdo Vieira, que na realidade esteve trabalhando junto de Wagner. Segundo assisti em vídeos no YouTube, Wagner comenta que era muito jovem quando conheceu Valdo, né? E naquela época Valdo tinha um posicionamento diferente, né, do que a gente conhece ele pelo YouTube. É claro que na época não tinha nem internet lá no início, né? Então hoje a gente conhece um Valdo mais de idade no YouTube, né, com uma abordagem diferente, segundo uma entrevista que eu assisti do Wagner. E então, inclusive ambos realizavam palestras, né, em centro espírita lá no início, naquela época, anos antes do Valdo e Wagner fundarem cada um o seu instituto, né, com abordagens diferentes, sendo Wagner, conforme já comentei, tendo uma abordagem mais universalista, menos técnica. Se não me falha a memória, certa vez li uma entrevista de Wagner onde ele disse que se fosse possível dar outro nome ao Instituto, né, o IPPB, em substituição, seria algo mais simples, como grupo de estudos ou algo do tipo, sem, portanto, ter esses termos técnicos, né, ou mesmo relacionado com pesquisa. Talvez, né, quando pensamos em pesquisa, nos remete a uma relação acadêmica do termo, né, o que cobra certo estilo de publicação, um tanto quanto diferente, né, do que temos hoje, na maneira que Wagner divulga as temáticas espiritualistas, que é, diga-se de passagem, bem interessante, bem legal, bem bacana, né? São textos mediúnicos, textos de inspiração, né? E não necessariamente uma pesquisa que foi feita com dados, né? Nesse sentido que eu quero dizer, pelo menos essa assim, é a minha visão nesse caso. Hoje os textos de Wagner estão disponíveis no site, são quase 2.000 textos, temos muitos programas e entrevistas no YouTube, tal como o da Rádio Mundial, do programa Viagem Espiritual, que é bem antigo. Bom, o IPPB é uma instituição sem fins lucrativos, fundado pelo Wagner lá no ano de 1988, e desenvolve também trabalhos de assistência extrafísica, com exteriorização de energias, né? Há inclusive um grupo interno de participantes, alunos do Wagner, onde são tratados assuntos específicos, né, desse grupo, não sei quais, porque eu não participo dele, infelizmente, relacionado, é claro, à espiritualidade, às experiências fora do corpo, aura, chakras e outros temas aí, né, espiritualistas. Já tive a oportunidade de conhecer Wagner pessoalmente, é uma ótima pessoa, brincalhão, bem-humorado, né, uma das pessoas que, em minha opinião, mais conhece de espiritualismo no Brasil, e com uma ótima memória, viu, ouvintes? É praticamente uma enciclopédia ambulante. Mas ele não fica apenas no sentido teórico, tem muita prática ali. Wagner esteve no início participando em sessões de desobsessão em centros espíritas, onde atuou por muitos anos também como médium. Wagner é uma daquelas pessoas que poderíamos até mesmo chamar de paranormal, sensitivo, né? Se considerarmos como paranormal a pessoa que tem diversas capacidades espirituais ostensivas, tais como a mediunidade,
facilidade em realizar projeções astrais, clarividência e daí por diante. Mas o mais importante que observamos, talvez até mesmo mais do que essas capacidades, é a sua simplicidade e humildade, tanto na vida pessoal como que pude presenciar em suas palestras, entrevistas e cursos. E são estas as características que me fazem pessoalmente considerá-lo um dos maiores espiritualistas, pesquisadores e sensitivo da atualidade. Penso que o IPPB, para o grande público, seja ótimo e o ideal para o iniciante. Foi, na realidade, a instituição onde iniciei meus estudos em viagem astral, porém, talvez não acrescente muito para a pessoa que já tem alguma vivência, conhecimento, né? Quanto ao grupo interno, conforme eu já comentei, inclusive, não posso opinar, né? Não tenho opinião, já que nunca participei. Inclusive, se morasse em São Paulo, iria dar um jeito, iria ser muito bom participar desse grupo, né, principalmente pela característica universalista. Bem, ouvintes, então coloquei aqui as características, o que eu observo do IPPB. Agora vou falar de outro instituto, que é o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, né? Aí, além da projeção astral, nós temos a Conscienciologia, que ao que parece acabou pegando mais para esse final, né, da vida de física de Valdo, e até hoje é bem assim, bem forte a questão da conscienciologia. E foi fundado pelo Dr. Valdo Vieira, que é um médico, né, foi médico, pesquisador, já que ele desencarnou em 2015, né? Então, o site deste instituto de Valdo é o iipc.org, só até .org, não tem BR. E é uma instituição também sem fins lucrativos, formada por voluntários, né? E diz estudar então as experiências fora do corpo de maneira científica, né? Que pega um pouco essa palavra científica, né? Dá um certo peso. É quase como se fosse um carimbo, né? Assim, é um estudo sério, né? Mas é justamente aí a característica que a gente começa a refletir do IPC com relação ao IPPB. O Wagner até comenta que foi muito bom ele ter passado, acho que se não me engano não sei se foram uns 10 anos junto de Valdo, porque ele comenta que foi o que deu aquela questão de pé no chão, né? Aquela questão de evitar a viajada na maionese, muito comum, né? A gente até utiliza uma gíria assim dos esquizotéricos, né? Então o legal, e isso foi para mim também, do IPC, é essa questão científica deles de colocar a gente no chão mesmo, acalmar as coisas, porque nessa área é meio comum, às vezes, algumas pessoas se perderem, né? Então, eles tendem a estudar as experiências de maneira científica, incluindo as bioenergias, o desenvolvimento pessoal e parapsíquico, né? Diferentemente do IPPB do Wagner, o Instituto do Valdo já tinha a intenção de conquistar espaço internacional, né? De uma maneira mais, digamos, técnica, propondo aí um novo paradigma para a consciência, pesquisar a si mesmo, né? Uma questão talvez aí de autoconhecimento, de autopesquisa, apesar de, pelo que vejo, ter assim pouca participação nos meios científicos, acadêmicos, são mais na deles, né? Criou todo um vocabulário próprio, isso, na minha opinião, fecha um pouco, né? Então, isso faz com que muitos, né? Na verdade, muitos acadêmicos consideram como uma pseudociência, a projeciologia, a conscienciologia, né? Talvez
principalmente também pela dificuldade de comunicação, como eu comentei, né? Haja visto que há todo um vocabulário próprio, diria que praticamente um novo idioma criado pelos colaboradores, pelo próprio Valdo. Porém, né, tendo muito dos termos, a maioria desses termos novos, dessas palavras, características do próprio espiritismo. A exemplo, dessomar seria mesmo que desencarnar, e assim por diante. Alguns termos chegam a ser até um pouco engraçados, ouvintes, tais como baratrosfera, né, que é o mesmo que umbral dos espíritas. Né? Porém, também há termos que se consolidaram, né, se popularizaram, inclusive o pessoal do Wagner, tal como amparador, né, que seria no espiritismo um mentor. Então daria para fazer um dicionário assim, traduzindo os termos da projeciologia, da conscienciologia, né, para os do espiritismo. Muitas coisas aí são, digamos assim, cambiáveis. Né? E foi fundado em 1988, algum tempo após Valdo se desvincular da comunidade espírita, né? Finalizando naquela ocasião seu trabalho junto do famoso médium Chico Xavier. Os dois têm uma história bem interessante. Quem tiver curiosidade no YouTube tem bastante material disso. E diferente do Instituto do Wagner, temos aí unidades espalhadas pelo Brasil. Né? Eu estive há vários anos atrás lá no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, lá em Curitiba, na época que o Valdo ainda fazia suas tertúlias. Já estava bem idoso. Naquela ocasião, lembrando aqui, né? Logo ao chegar no CAEC, o Valdo estava lá conversando com o pessoal, né? Aí não perdi tempo, eu fui lá diretamente lá no Tertuliarium, que é um local lá para uma espécie de um auditório, né? Para exposições de estudos. O Valdo se encontrava na cadeira central, tendo assim uma grande arquibancada em torno. Lembra muito aquele programa da TV Cultura, já um pouco antiguinho, chamado Roda Viva. Porém, não tinha muito público não, tinha no máximo umas 50 pessoas, todas vestidas de branco, tudo muito parecido com o próprio Valdo, que também naturalmente estava todo de branco. Né? E foi até engraçado, o Valdo eu entrei e já escutei ele naquela ocasião fazendo algumas críticas com relação a Chico Xavier, né? Recordando quando eles estavam juntos, e comentava que Chico mandava beijos para um quadro de uma santa, alguma coisa nesse sentido, né, que tinha no quarto, né? E a crítica era lá direcionada à religiosidade do Chico, né, em contraponto ao cientificismo que a gente tem lá, do Valdo. Algo que certamente era muito comentado ali nos bastidores internamente, mas inclusive essas conversas eram bem internas, apesar de ser interna, tinha muita coisa também falado nas tertúlias que são enviadas para o YouTube, né? Tem muita coisa, então não é novidade as críticas do Valdo para com o espiritismo, Chico Xavier, qualquer busca lá no YouTube acha facilmente. Tem bastante vídeo que ele faz questão, ao que parece, de expor, né, essa questão, essa opinião deles com relação ao espiritismo, ao Chico Xavier e por aí afora. E o CAEC é bem grande, ouvintes. Lembra muito assim um campus enorme de uma universidade. Temos lá assim bastante laboratórios para práticas, que na realidade são como casinhas, sabe? Eu utilizei inclusive do laboratório de EV, que é estado vibracional. A gente paga uma quantia, que não é muito, né, para utilizar lá por 1 hora. E havia lá uma cama, uma poltrona, apostilas sobre conscienciologia, escrito tudo naturalmente naquele vocabulário, aqueles neologismos criado pelo Valdo e tal. Eu penso que é uma dificuldade assim ao estudante inicial, né, até a pessoa pegar
o jeito lá, é como se fosse aprender um novo idioma. E temos no CAEC lá uma biblioteca chamada Holoteca, que é a biblioteca do Valdo. Enorme, cheia de livros, de dicionários. Não apenas livros, mas também alguns objetos. Totaliza lá uns 900 mil itens. Bacana que tudo isso com visitação aberta ao público. Mas bem, ouvintes, agora vamos a algumas impressões minhas que talvez não corresponda com a opinião de outras pessoas, o que é natural, né? Fiz um curso de projeção astral à distância no IPC. O custo dos cursos por lá é variado, diversos custos, mas até onde vejo são maiores do que o do Instituto do Wagner, podendo em alguns casos, quando é presencial principalmente, serem realmente pouco acessíveis ao grande público. Selecionando, portanto, um seleto público aí. Mas no que se relaciona ao curso que fiz, no geral gostei do material, tive obviamente que me habituar ao vocabulário, cheio de palavras novas, mas mesmo eles não gostando de ouvir isto, na base de tudo tem muito do conhecimento espírita ou espiritualista, colocado aí uma roupagem meio que científica, classificado, organizado de uma maneira científica, então no formato de verbetes e tudo mais. Penso que muito do que se fala no IPC atualmente está mais para a conscienciologia do que a viagem astral, ou projeciologia, como eles se chamam, né? A conscienciologia é muito mais ampla, envolvendo uma infinita gama de assuntos. Quando estive lá, por exemplo, uma moça apresentou um artigo, acho que eles chamam de verbete, se não me engano, no qual ela falava sobre relacionamentos familiares. É pouco a ver com as experiências fora do corpo. Inclusive estava tendo Copa do Mundo na época, umas 2 Copas para trás aí, se não me engano, e falava sobre, comentou ali e tal, relacionamento, pessoas que convivem com outras que não gostam de futebol, esse tipo de coisa, né? Agora, quando há algum evento ou curso sobre projeciologia, deve ser bem bacana, né? No meu caso, não havia na época que eu estive lá, não tive essa possibilidade de participar de um evento, né? Então, você pode ir para assistir as tertúlias de diversos assuntos, pode utilizar os laboratórios, os livros. Eles incentivam muito assim a autopesquisa, um conceito muito utilizado lá, a partir do qual assim cada pessoa deverá progredir no sentido de um autoconhecimento, de uma busca pessoal, né? Então, essa busca parte das próprias experiências. E eles têm um lema lá, é praticamente um mantra com plaquinhas em todo lugar, que diz algo mais ou menos assim: não acredite em nada, nem mesmo no que estamos lhe dizendo. Vivencie, experimente, tenha suas próprias experiências, né? Então eles incentivam todos a tirar suas conclusões a partir de suas pesquisas, vivências, né? Na teoria, isso é muito positivo, né? Mas devo pontuar aqui que já houve caso de um participante publicar um livro, né, que, apesar de estar de acordo com a vivência do autor, não estava bem de acordo com o grupo, né? Então ele não foi bem aceito lá no grupo deles, lá do CAEC e tal. Uma situação complicada ocorreu, né? Nessa época o Valdo estava por lá, e eu penso que as ações tomadas por Valdo e companheiros lá, de certa maneira, depreciou um pouco o trabalho, né? Fez com que o IPC mais se assemelhasse assim, a uma seita do que algo mais amplo, né? Um debate mais
pacífico, né? Então é complicado, a gente tem que pesar todas essas questões, né? As questões positivas, negativas, tudo tem essas questões, analisar, tirar as próprias conclusões. Mas é um ótimo instituto, né? Onde a gente tem, como eu comentei, toda uma base teórica muito forte, né? Eles incentivam muito a pessoa a escrever livros, a ler, a buscar. Então isso tudo, a pesquisar, a formar pesquisadores, autopesquisadores da consciência, isso tudo realmente é muito positivo. Eu vejo, no final das contas, é bem bacana, recomendo, vale a pena conhecer o Instituto do Valdo Vieira. Bem, amigos ouvintes, agora vou falar da IAC. Nancy Trivelato e Wagner Alegretti também iniciaram, assim como o Wagner Borges, juntamente com o Valdo. Lá os dois iniciaram com o Valdo. Mas decidiram, por motivos que não vêm ao caso, saírem lá do IIPC. E assim como o Wagner, são considerados dissidentes. É assim que eles chamam aqueles que saem lá do IPC. Então foram para Portugal, onde criaram um instituto internacional, né, e um campus semelhante em alguns aspectos ao CAEC. IAC é uma sigla em inglês que significa Academia Internacional da Consciência. Começaram então uma expansão pela Europa, fornecendo cursos, treinamentos, produções científicas, e diferentemente do IIPC, com presença constante em congressos pelo mundo. É isto que eu observo da IAC, amigos. Diferente do IIPC, não temos na IAC aquele excesso de termos técnicos, de neologismos, mas mantiveram um perfil científico, né, no que diz respeito à pesquisa e na organização dos conhecimentos e conteúdos, né? Vejo aí um equilíbrio, sabe? Positivo isso. Fiz o curso CDP, que é o Programa de Desenvolvimento da Consciência, né? Que, se não me engano, era antigamente presencial, lá no campus, né? Mas logo que eu vi a opção online lá, não me detive e me inscrevi, mesmo tendo um valor assim mais alto do que os cursos de Wagner, né? E não é tão diferente assim com relação aos cursos online do IPC, o valor, né, com relação ao valor, mas conta com aulas gravadas, aulas online. Gostei muito da didática, do suporte. Diria, inclusive, amigos ouvintes, que foi o melhor curso online relacionado à espiritualidade e experiência fora do corpo que já fiz, né? Não que eu tenha feito muitos, mas gostei muito da profundidade abordada, da didática da Nancy, né? A linguagem, como foi abordado, mantendo um equilíbrio aí muito bom entre a tecnicidade e o dia a dia de qualquer pessoa, né? Tendo como foco principalmente as experiências fora do corpo, né? Tem lá bastante exercícios práticos, trabalham bastante a questão da OUVE, né? Que é a técnica desenvolvida pela Nancy, né? E já faz alguns anos, inclusive, que Nancy se tornou mais ativa nas redes sociais, a exemplo do YouTube, com lives toda quarta-feira, consequentemente muito próximo dessa maneira ao grande público, né? Então responde a perguntas, já respondeu a várias perguntas minhas, né? Coisa que é muito bacana isso, né? Solucionando dúvidas ali dos internautas. É muito positivo, porque a gente tem que entender que isso consome bastante tempo, bastante esforço, né, da Nancy. Então agradeço aí pelo esforço, porque realmente ficou muito bom essa
esse tete-a-tete, vamos dizer assim, que Nancy mantém com os seus internautas, as pessoas que acompanham a EAC. Nancy e Wagner Alegretti, eles escreveram livros. O principal livro da Nancy chama-se Estado Vibracional, Desenvolvimento Energético Pessoal, que trata de uma técnica criada por eles a partir de vivências práticas, de pesquisas. É a técnica da OVE, que significa Oscilação Longitudinal Voluntária de Energia, que em termos gerais é a técnica pela qual podemos alcançar o estado vibracional e diversos outros fenômenos energéticos ou espirituais. A técnica OVE é atualmente o carro-chefe da IAC, eu percebo isso. E para quem gosta de trabalhar as energias, a IAC assim, não tem melhor. Eu vejo que são muito bons no ensino nesse sentido. Inclusive, hoje, ouvintes, entrei lá no site da IAC, que é www.iacworld.org. Pesquisando por lá, encontrei um futuro novo projeto aí, né, chamado Connect. Pelo que entendi, será um grupo de estudos e vivências relacionados à multidimensionalidade, ou seja, tudo que envolve fenômenos espirituais, fazendo parte naturalmente das experiências fora do corpo. E para participar deste grupo, existe uma mensalidade que é acessível, ao grande público. Então ali, de tempos em tempos, as pessoas vão estar interagindo, trocando experiências, realizando exercícios. Achei bem bacana a ideia, bem acessível ao grande público. E agora, indo para a nossa conclusão, inegavelmente o professor Valdo Vieira foi um pioneiro na pesquisa e na divulgação das experiências fora do corpo no Brasil. Eu lembro que meu pai assinava aquela revista Planeta, e lá foi uma das primeiras divulgações do Valdo, assim, bem conhecida pelo Brasil, porque essa revista era bem conhecida, todas as bancas tinha ela, e lá o Valdo tinha lá um artigo. E a partir do IPC surgiram outros institutos que movimentaram o Brasil como um dos principais países envolvidos na temática das experiências fora do corpo. Não que eu conheça muitos países, mas eu pressinto isso, né? Claro que temos lá nos Estados Unidos o Instituto Monroe, né? Que é muito conhecido, muito bacana também. Mas o Brasil tem assim, muitos institutos e muita gente trabalhando com essa questão das experiências fora do corpo. E Wagner, por sua vez, demonstrou o que vem a ser o universalismo, não é mesmo? Exemplificando um pensamento com base na visão universalista da vida, das coisas. Foi e é também um dos maiores divulgadores, no que se refere às temáticas espiritualistas, de viagem astral em geral, tal. E vimos também, por fim, a IAC, que ela alcançou realmente o mundo todo, com excelência em treinamentos, pesquisas, cursos. E o mais importante, cada vez de uma maneira mais acessível ao grande público. Eu vejo que a IAC está bem bacana nesse aspecto, inclusive integrando com outras instituições acadêmicas. Vi, por exemplo, uma live, me parece que Nancy comentando sobre o Instituto Monroe, fazendo ali uma integração. Então isso é muito bacana, muito positivo. Todos estes institutos são, de certa maneira, realmente escolas de viagem astral, já que promovem e divulgam conhecimento espiritualista, cada um à sua maneira, utilizando de seus métodos e estilos. E indo agora realmente para o final deste podcast, gostaria de dizer que algo que aprendi com Wagner Borges é que, independente do lugar, da linha de estudo, da religião, doutrina, instituto, filosofia que você participe,
O importante é verificar se com isto você está se tornando uma pessoa melhor, pois se assim não for desta maneira, para qual motivos iremos investir tempo, esforço, né, muitas vezes financeiramente, em cursos, em algo que não nos torne pessoas melhores. Então, se esses estudos não nos transformar em pessoas melhores, consequentemente melhorando a própria sociedade, o planeta, de que serviriam? Um questionamento que eu aprendi com o Wagner e eu acho importante pontuar nesta conclusão final. E é com esta reflexão final que finalizo este programa, desejando a todos muita paz.